Olá, sejam bem-vindos a Desacomodando.life. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, isso ajuda muito o canal, ajuda muito o nosso trabalho. Nós temos diversos conteúdos aqui no canal, é só você entrar nas playlists, tem conteúdo para todos os tipos, todos os gostos, então é só entrar lá e você assistir, já compartilha com alguém, isso também ajuda muito o canal e deixa seu like. No vídeo de hoje eu vou ler um comentário que fizeram. E esse comentário me chamou muita atenção, foi um comentário diferente e eu vou responder hoje aqui para vocês. Primeiro, antes de mais nada, vou ler o comentário e depois eu vou responder, tá? Então vamos lá. Olá, Alessandra, tudo bem? Muito obrigada pelo conteúdo, já tinha o desejo de morar aí. Hoje, então, mais ainda. Aí, gente, é no São Sebastião, litoral norte de São Paulo. No seu blog, em uma parte específica do texto, me chamou a atenção que é exatamente o motivo pelo qual tenha buscado me mudar para São Sebastião, que é este. E ele tirou um trecho do meu texto que eu tenho no blog. Então, para quem não sabe, nós temos um blog, tem alguns textos lá. Faz um certo tempo que eu não posto textos novos, pretendo voltar a postar texto, é uma coisa que eu gosto de fazer, escrever. Gosto até mais que gravar vídeo, viu, gente? Adoro escrever, é uma das coisas que eu gosto bastante, então se você quiser acessa o link aí embaixo na descrição. E ele continua aqui. E é aqui que quero morar, queria poder criar meus filhos, ter uma vida com mais tempo para Deus e para minha família, longe da agitação da cidade grande. Poderia me falar como morar aí mudou a sua relação com Deus? Beijos, fique na paz. E foi o Ricardo Ventura que fez essa pergunta. Eu gostei muito que ele perguntou sobre isso, porque era um assunto que eu nunca nem cogitei muito em trazer para cá. E quando ele perguntou isso me fez refletir, pensar e lembrar também o que eu estava pensando quando eu escrevi o texto, porque foi um texto para o blog. Então eu estava refletindo, pensando naquele momento e provavelmente escrevi isso. Então eu vou falar para vocês 3 motivos principais por que eu acho que mudar para essa cidade, ter saído de São Paulo, ter mudado para o interior, para o litoral, né, no caso, uma cidade pequena, o que isso mudou a minha relação com Deus. Primeira coisa que mudou muito, tempo. O tempo, gente, é muito maior quando você está numa cidade pequena. Você gasta menos tempo para fazer as coisas do dia a dia, você gasta menos tempo no trânsito, menos tempo chegando nos lugares, você pode dedicar esse tempo para outras coisas mais úteis. Então, meu esposo, quando morava em São Paulo, demorava 2h30 para chegar em casa. Eu ia trabalhar, demorava 1h30 para chegar em casa. Então, era longe. A gente gastava muito tempo viajando. Ah, mas dá pra você também ler ou fazer outras coisas? Às vezes dá, às vezes não. Às vezes você tá cansado, em pé, num trem lotado. Isso não é fácil. A vida de quem mora numa cidade grande, ou até às vezes mora um pouco distante, afastado do centro, ninguém mora do lado, sabe, da onde trabalha. Em São Paulo é muito difícil acontecer, a não ser que você mora e trabalhe no bairro que você mora. Se não, você vai ter que se locomover para um lugar mais longe. E isso é muito cansativo, a gente fica cansado. E quando a gente consegue um lugar sentadinho no trem, a gente quer dormir, a gente não quer mais nada. Então é uma vida muito complicada, é demorada, é difícil. Então, uma das coisas que eu mais ganhei vindo morar aqui é tempo. Então a gente gasta muito menos tempo para ir no mercado, muito menos tempo para fazer qualquer coisa. É uma cidade pequena, então tem menos gente e menos problemas no dia a dia, como por exemplo o trânsito. Então é uma coisa muito, muito boa que a gente ganhou aqui, foi tempo. E automaticamente a gente ganhou tempo com Deus. Eu quero deixar claro que esse vídeo é a minha opinião, é no que eu acredito, essa é a minha crença. Então eu espero que as pessoas respeitem o que eu vou falar aqui nos comentários. Então, uma das coisas que a gente ganhou foi tempo com Deus. A gente tem mais tempo para ler a Bíblia, a gente tem mais tempo para orar, a gente tem mais tempo para conversar, sentar em família, coisas que em São Paulo a gente nunca teria. Provavelmente meu esposo ia chegar em casa quase 8 horas da noite, depois de um dia super cansativo de trabalho. Provavelmente a gente ia acabar deixando de lado essas coisas. E aqui não, a gente tem tempo, então a gente consegue sentar junto, a gente faz todas as refeições juntos, a gente ora a Deus, a gente consegue ler a Bíblia todos os dias. E eu tenho certeza que em São Paulo a gente não ia fazer isso.
Então isso mudou muito nossa relação com Deus. A gente consegue ter um acesso maior a isso e pensar um pouco mais em relação nosso dia a dia em relação a Deus. Tem muita gente que acha que é você ler a Bíblia uma vez por ano e tá bom, e não é bem assim. Então, morar numa cidade pequena vai te trazer tempo e automaticamente você vai ter mais tempo para Deus, mais tempo para estudar, mais tempo para conhecer sobre Ele, mais tempo para orar, mais tempo para refletir sobre tudo isso, meditar. Então, é indiscutível isso para mim. Você morar numa cidade grande e você morar numa cidade pequena, onde você tem mais tempo, as coisas são mais organizadas, é totalmente diferente. Outro ponto que também mudou a nossa relação em relação a Deus bastante foi em questão de dependência. A gente às vezes fala da boca para fora que a gente depende de Deus, mas na verdade a gente no fundo não crê nisso. A gente depende da mãe, do pai, a gente depende da casa, do carro que a gente tem, às vezes a gente depende do dinheiro, a gente depende de inúmeras coisas, mas não de Deus. E mudar de cidade para nós foi uma total dependência de Deus, porque nós estávamos mudando para uma cidade que a gente não conhecia ninguém, a gente tinha acabado, né, de ter o nosso primeiro filho, a gente nunca tinha tido um filho na vida, então isso foi muito, muito, muito forte para nós, esse medo de chegar num lugar que a gente não conhecia, morar numa casa que a gente nunca viu, e a gente estava muito, muito próximo da minha mãe, da minha família, da família do meu marido, dos amigos de anos, então era tudo muito cômodo e a gente às vezes esquecia dessa dependência de Deus. E a gente sempre pensou assim, a gente queria morar em outro país. E eu vejo hoje como é importante eu estar aqui. E que se um dia, né, assim for a vontade de Deus, a gente vá para outro país, a gente já vai ter feito um estágio, que é, por exemplo, a saudade da família, a gente saber que está longe, mas Deus está cuidando. E às vezes as famílias passam por problemas e a gente não pode estar lá. A gente tem que estar aqui, apesar de ser perto, não é uma coisa tão perto. Você não pode sair a qualquer hora e ir pra lá, entendeu? Ajudar. E às vezes só pode ajudar em oração, às vezes você não pode estar lá. E isso tudo pra nós tem sido um estágio. E uma total, assim, dependência de Deus mesmo. Então a gente ora sempre pra nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Então é uma coisa que a gente não fazia muito, porque a gente estava perto deles. Então fica aquela sensação de que você já sabe de tudo. E era uma coisa que a gente não fazia muito. E aqui a gente faz. Então isso mudou muito a nossa relação de depender realmente de Deus, de entregar a Deus todas as coisas e não ficar simplesmente agindo por nós mesmos e fazendo as coisas, sabe, no automático. Então a nossa relação aqui é diferente. E às vezes a gente não consegue falar todos os dias, não consegue ligar todos os dias, mas a gente sabe que Deus está cuidando. Então, com certeza, isso mudou bastante a nossa relação de dependência com Deus. É gritante, com certeza. E por último, com certeza, gente, tem muito mais coisas que mudou, mas essas são as principais, tá? E por último, e essa talvez as pessoas não acreditem assim, mas eu acredito, é a relação nossa com a natureza. Pra mim, assim é a verdade que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Quem fez a natureza foi Ele. Quem criou esse mundo e todas as suas maravilhas foi Ele quem criou. Então, estar aqui e você ver essa natureza, eu olho para os montes de Ilhabela, gente, falo, gente, só Deus para ter criado um negócio desse. É lindo demais. Às vezes bate aquela luz meio rosada no fim do dia e aquelas nuvens no céu. É tudo muito lindo, você vê a areia da praia, o mar, como o mar é cheio, é rico, tem tantos animais. Ah, mas eu também sei disso e não moro aí. Eu sei, mas a gente saber, a gente ver, a gente viver é totalmente diferente. E a gente ter essa relação mais perto da natureza, e isso com certeza faz a gente ser mais grato a Deus, faz a gente olhar e falar como Deus é glorioso de ter criado tudo isso, que coisa maravilhosa, quantos pássaros tem aqui, a gente ouve o dia inteiro pássaros de todos os tipos, a gente vê nos lugares quando a gente vai. Então tudo isso é muito bacana pra mim
e traz uma ligação muito forte com esse espírito de oração, de você estar o tempo todo olhando as coisas, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, falando, nossa, que dia lindo, e aquela chuvinha às vezes que dá, com aquelas nuvens maravilhosas, e você fica vendo e fala, nossa, que lugar lindo, e aquele marzão, às vezes revolto, cheio de poder, você fala, nossa, que coisa maravilhosa que Deus criou. Como é que Deus pode ter criado uma coisa assim, né? Só Deus para criar uma coisa assim. E tem pessoas que ainda não acreditam nisso e acham que o mundo se fez. E eu acho que tem que ter mais fé para acreditar assim. Mas enfim, é uma questão de escolha. Mas a minha escolha é com certeza acreditar que Deus criou todas as coisas. Então, esses 3 pontos são os principais. Com certeza mudaram totalmente a minha relação com Deus, mudaram a minha visão, mudaram como eu olhava as coisas. No nosso dia a dia, no nosso cada dia, mudou muito, 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 muito. Então eu aconselho para qualquer um que esteja procurando um lugar assim, que tenha mais paz, que você tenha mais tempo, que você consiga ficar mais com a sua família, a gente consegue ficar junto, a gente sai junto, a gente se alimenta junto, a gente consegue fazer praticamente tudo junto, e em São Paulo com certeza isso não seria possível. Então eu agradeço a Deus todos os dias de eu estar aqui, da minha família estar aqui, principalmente nesse momento de quarentena. Graças a Deus aqui a quarentena é muito mais tranquila do que em uma cidade como São Paulo. E, enfim, eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. E eu espero ter respondido o Ricardo. Eu espero que isso ajude de alguma forma alguém que esteja procurando algum caminho na vida. E para mim, todos os caminhos com certeza vêm a Deus. Então, mudou muito para nós e foi muito importante essa mudança. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, eu contando a minha opinião. E eu espero que vocês deixem no comentário a opinião de vocês. Mesmo que vocês tenham opiniões diferentes, pode deixar. Coloca aí embaixo, escreve, que eu adoro ler e responder, todo mundo sabe. Praticamente eu respondo 99% das pessoas, eu respondo. Às vezes não dá, é humanamente impossível responder a todos, mas eu respondo. E obrigado por ter assistido até aqui. E tchau!